A paz, meus queridos irmãos em Cristo Senhor Jesus. Como é bom falar de Deus, como é bom falar do nosso Salvador, Senhor Jesus, né? Eu estou amando, irmãos, essa caminhada com Jesus. Sou um novo convertido, pela honra e glória do Senhor Jesus. Desde quando eu me conheço por gente, eu sempre fui um pecador, mal formado por família, né? Meu pai era alcoólatra, era drogado, meu pai foi mundano, né? E eu sempre vivi numa vida de escuridão, diz o outro, né? Mas Deus, eu acredito que Ele teve compaixão da minha vida, da minha alma, do meu espírito. E por isso hoje eu estou aqui louvando Ele, agradecendo Ele. Neste mundo, irmãos, a gente tem aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus, Ele venceu o mundo. E nós também vencemos o mundo em Jesus. A gente não pode murmurar, reclamar, falar mal de nós, falar mal de Deus, falar mal das pessoas. A gente tem que aprender uma coisa, irmãos, que nós, seres humanos, a gente é falho e fracos. Nós somos tentados pelo diabo dia e noite. O diabo, ele quer nos usar a todo momento. E a batalha do Satanás não é físico, é espiritual. A batalha do Satanás, irmãos, é na nossa mente. Por isso devemos de vigiar nossa mente. Com essa espada aqui, com esta arma aqui. Esta arma é a arma em que nós devemos de lutar contra o Satanás. E a partir do momento, irmãos, que vocês repreenderem o Satanás em nome de Jesus, ele corre de você. Ele corre. O diabo tem medo de ser repreendido. O diabo, ele não gosta do crente, do evangelho. O diabo não gosta. Ele tem medo. Por isso nós devemos de nos revestir de toda a sua armadura, do capacete. Nós devemos de nos revestir do escudo, da espada, da couraça, da cinta, da sandália de Deus. Porque o diabo, com suas astúcias, ele correrá da gente. Nós temos que aprender, irmãos, a repreender todas as hostes, potestades, principados e dominadores desta terra. Porque eles estão ao nosso redor. A gente não vê eles, mas eles podem estar aqui do meu lado. Entendeu, irmãos? A maneira certa de nós repreender essas imundícias das trevas é com oração. Vigiai e orai. Irmãos, Jesus não morreu em vão por nós. Deus, ele amou este mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Você que está me ouvindo, você pode ter a vida eterna. Você pode, mesmo que você seja pecador, mesmo que você fume o seu cigarro, mesmo que você beba, mesmo que você use droga, mesmo que você vai para as baladas, mesmo que você vai para a boate, mesmo que você seja o fofoqueiro pior do seu bairro, se arrependa para você ser salvo. Porque se você fizer tudo isso que eu disse e você não se arrepender, você vai morrer, infelizmente você vai descer para o inferno, você vai queimar lá nas trevas. Aí lá, irmãos, é tão triste de falar, mas a Bíblia diz que tu pode falar o que quiser lá no inferno. Meu Deus, me perdoa, me tire daqui. Ele não vai. Porque enquanto a gente estiver vivo, a gente pode se arrepender. Procure se arrepender, irmãos. Vamos fazer boas obras aqui na terra. Tem uma passagem que eu vou ler para vocês aqui em Mateus, versículo 3, capítulo 10, diz assim, ó. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Essa passagem é lá
é pesada, hein, irmãos? O que Deus quis dizer aqui? O que Ele fala para nós? Se nós não der bons frutos, se a gente não pregar a palavra dele, se nós não pregar nas ruas, na igreja, se a gente não evangelizar, se a gente não falar do amor para Deus, se a gente não ajudar as pessoas, seja de uma forma espiritual ou em dinheiro, ajudando o próximo como um alívio, a gente não terá a vida salva. Ele cortará e jogará nós. Então, irmãos, não perca a sua vida, a sua salvação. É tão bom, irmãos. Eu vivi muitos anos da minha vida ouvindo música, todo tipo de música. Minha alma adorava. Música mundana, singular, reggae, funk, pagode, samba, sertanejo, músicas clássicas. Eu adorava tudo isso. Eu odiava música gospel. E hoje é só o que eu ouço. Para te ver a transformação de Deus na minha vida. É só o que eu ouço no meu dia a dia. Eu escuto muito música. Eu escuto muito a palavra de Deus. Deus tem me mudado. Até então eu achava que eu não tinha mais jeito na vida, porque eu era um mundano. Eu bebia. Eu usei muita droga. Eu falava dos meus vizinhos, da minha família, eu falava de todo mundo, eu não parava em lugar nenhum. Eu era um legítimo candidato a descer a sepultura e cair lá no térreo, que é o inferno. Mas hoje eu tenho a esperança de que Deus ele vai me capacitar mais ainda para me salvar almas para Ele. Então eu não quero, irmãos, aqui ó. E também agora está posto o machado. Eu não quero que minha cabeça espere o machado de Deus. Ó, está posto o machado à raiz das árvores. E a árvore, pois que não produz, nossa alma que não produzir bons frutos, ele vai cortar e vai jogar. Então vamos hoje se arrepender. Vamos caminhar devagarinho, ouvindo um louvor, se arrependendo, pedindo perdão a Deus para Ele te ajudar a sair deste pecado. Seja qual for o pecado, se é da droga, se é da bebida, se é de ir para a noite, se você tem costume de não parar em casa com sua família, comece a orar para Deus, vá ao seu quarto, se ajoelhe, fale com Deus, para que Deus te ajude a te libertar de estar saindo nas ruas à noite, porque é perigoso. Muitas das pessoas estão desaparecendo hoje. Aí aquele monte de placa, procura-se fulano de tal, desapareceu. Por quê, irmãos? Eles estão caminhando pelo lado errado. Muitas das vezes, irmão, aquela pessoa é um pai trabalhador, um coitado, mas ninguém sabe o que ele faz na rua. Ou aquela mãe, ela sai para trabalhar, mas ninguém sabe em casa o que ele faz na rua. Muitas das vezes ele em casa ele é uma coisa ou ela, mas chega lá na rua ele é outra. A gente não tá 24 horas com o nosso marido, com a nossa esposa para saber o que eles fazem. Entendeu, irmãos? Então, peça discernimento a Deus, peça para Deus te mudar, para tu parar de sair de noite com os amigos. Irmãos, a gente não tem amigo aqui. Nós temos um bando de lobos. Enquanto você tem dinheiro, você tem amigos. Enquanto você tem fama, status, são teus amigos. Acabou tudo isso, acabou a amizade. Ore para Deus te deixar dentro de casa. Ore para Deus te libertar da bebida, da droga. Ele consegue, irmão. Deus é o Deus do impossível. Deus pode todas as coisas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Jesus para morrer por nós. Entendeu? Então lembre-se, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Por isso, os antigos alcançaram um bom testemunho. Nós temos que ter bom testemunho, bons testemunhos, para passar para as pessoas terem mais confiança de que Deus é amor, é vida e é ressurreição. Lembre-se, irmão,
Se você está passando hoje por algum problema, por um pecado grande, fale com Deus. Se você usa droga, não adianta você se internar. Se você bebe, não adianta você ir lá para o Alcoólatras Anônimos. O Alcoólatras Anônimos é Deus. Ele pode te curar. Ele me curou, irmãos. Eu estou livre das drogas, eu estou livre da bebida. Entendeu? Eu não precisei usar remédio para me libertar disso. Eu não precisei ir num psicólogo, num psiquiatra. Simplesmente eu me arrependi de alma e espírito. Eu me arrependi por inteiro. E hoje você está me vendo aqui. Então Deus existe. Se Deus não fez algo na sua vida de tanto você pedir, é porque você não pediu do jeito que tem que pedir. Peça com amor, ore muito, se ajoelhe muito, chore muito, que Deus ele vai te ouvir. Ele ouve as pessoas, ele ouve o arrependido, aquele que chora. Esta é a palavra, irmão. Se liberta deste pecado enquanto é tempo, porque um dia Jesus virá. Estamos na mesma época de Noé. O povo pregava na época, Noé pregava e o povo não estava nem aí. O povo gostava de beber, dar-se em casamento, vender, comprar, matar, até que o dilúvio veio e tomou conta de todo mundo. Então, não seja naquela época de Noé, seja a época de hoje. Fiquem todos com Deus.